fazer essa máquina, hein? Essa máquina é bem bonitinha, bem fofinha. Tem um moldezinho lá na página Vanessa Artes, Meu Mundo em 3D. Vamos lá. Aí você vai riscar, ó. Coloca o molde. Riscou. Você vai pegar o seu estilete e vai recortar na placa, ó, de isopor ou de 4 centímetros de espessura, tá? Pode ser a partir de 3 centímetros. A minha vai ficar com 4 porque eu tenho essa placa de 2 centímetros e eu vou duplicar ela, tá certo? Vou cortar, fazer esse recorte aqui, ó, 2 vezes, tá certo? Já recortei aqui, não precisa ficar bem recortado, porque a gente vai lixar, dar aquela arrumada. Daí, eu vou usar a super cola de artesanato silicone líquido da Permabond, minha parceira aqui do canal. E aí, ó, eu vou aplicar ela em toda a minha placa e vou colar e esperar secar pra gente poder ir dar uma lixadinha, tá certo? A gente vai colar assim uma placa na outra e espera secar essa cola. Agora, utilizando a sua lixa, você vai fazer todo esse contorno aqui, mas não precisa arredondar essa borda, não. Pode deixar ela reta, a gente só vai fazer assim, ó. Só pra ficar o desenho, tá? Só pra ficar bem retinho aqui, essa parte do desenho. Tá? Opa, a minha cola ainda não secou muito bem. Ó. Daí a gente vai só retirar esses excessos mesmo, assim, ó. Só pra ficar todinho assim, sem arredondar a borda. Deixa a bordinha quadradinha assim, tá certo? Só lixando. E a gente faz todinho. Com cuidado pra não arredondar a ponta, a borda, né, do nosso desenho. Só retirando assim com cuidado, ó. Tá? E vai ficando já bonitinha, tá certo? Se ficar algum defeitinho aqui assim, ó, aí você deixa que quando a gente vier com EVA, a gente arruma, vai ficar melhor, tá? Então, vai ficar assim a nossa parte de isopor. Vai recortar 2 vezes o molde e vai fazer uma espécie de sombreado, né? De luz seca, né? Na realidade. Aí você pega aqui, ó, a tinta branca, pincel redondo, ó. Retira aí num pedacinho de EVA. Eu escolhi o meu na cor verde oliva, tá? Esse EVA é lá da Ibel. Para comprar, você entra no site www.casadoeva.com, tá certo? E adquire lá os seus EVAs de excelente qualidade. Então, ó, a gente vem fazendo movimento circular, ó, sempre movimento circular. Retiro aqui o excesso e venho aplicando a minha peça, ó. Aí vou espalhando, ó, se ficar um pouquinho mais marcado, eu venho espalhando. Aí, se você quiser fazer sombra, a gente vai fazer também, tá? Se não, se você quer sem efeito de pintura, eu gosto com efeito de pintura. E ó como fica legal já, né? Aí, a gente tem já os dois moldes, ó. Frente e verso da nossa máquina. Continuando a pintura, a gente vai usar o pincel chanfrado 227, número 8. Você pode pegar um número desde o 8 até o 14, vai funcionar bem, tá? E aqui a gente carrega a pontinha maior do pincel, ó, a pontinha maior, certo? Aí você pode ter um outro pedacinho aí de EVA, ó, pra trabalhar essa tinta assim, ó. Espalhou ela, a gente vem aqui e vem fazendo esse contorno, ó. Pontinha maior, que tem a tinta, você vem fazendo o contorno, tá certo? Tá? Só pra dar uma sombra mais forte. Aí, quando você notar que falta tinta,
Vai lá, pega mais tinta e traz aqui na sua peça. Não deixa assim marcado. Onde ficar marcado, vem trazendo lá, ó. Vem espalhando. Ó. Pra não marcar. E a gente vai fazer esse trabalho, esse contorno aqui, em toda a volta do molde. E aqui está pronto já a parte da sombra. A cor aqui, meninas, eu usei o verde bandeira, tá? Pra fazer o sombreado, a tinta PVA, certo? Então, fiz todo esse contorno. E agora a gente vai fazer mais detalhes. E aí, pra tampa, ó, a tampa do potinho de sorvete, eu recortei aqui uma placa de isopor. Achei essa alta, seria o ideal só essa altura, mas como a gente vai colar assim por cima por cima aqui dessa tampa, vai ficar um pouco mais alta do que o que eu gostaria. Eu gostaria que ficasse assim com no máximo 3 centímetros, certo? De altura. Então, eu vou colar aqui, ó, recortei, tá? Botei a tampa, marquei, recortei. E agora, eu vou pegar a minha pistola de cola quente, passar a cola quente aqui e colar dessa maneira, assim, por cima da minha tampa, tá certo? Essa base. Se a sua base tiver cerca de 2 centímetros, é melhor, porque essa outra base aqui minha já tava um pouquinho mais alta. Agora, eu peguei aqui, ó, passei a cola de contato e tô colando toda a volta aqui. Toda a volta. Cortei essa tirinha com 4 centímetros da largura, que é a lateral da minha máquina. Aí, você vai cortar da largura que ficou aí a sua máquina, tá? Passei a cola de contato com cuidado para não pegar no isopor, porque ela derrete o isopor. E a gente vai fechando. Por toda a volta. E aqui eu já colei e dei uma lixada. Agora eu vou só cobrir. A tampa eu também cortei aqui na mesma cor, um tampozinho e cortei uma lateral, tá certo? Fiz aqui, ó, a lateral de 5 centímetros, porque a altura do meu ficou de 5 centímetros. Mas aí você vai fazer de acordo com a altura que tenha ficado essa sua tampa. Vou colar usando a cola de silicone fria, vou colar aqui sobrepondo o fundo. Daí, eu vou colando aqui, ó, tô usando a cola instantânea, ou de contato ainda, mas você pode usar a cola instantânea, ó. E aqui eu também tô usando a cola de contato, ó, pra fechar aqui na tampa. Vai ficar faltando aqui um pedacinho, mas aí eu vou colocar aqui, ó. Fiz uma outra tirinha. E eu vou tá colocando aqui, preenchendo, tá certo? Pra ficar assim, ó, toda a lateral, ó, pra ficar assim a tampa. Pra aqui pro meio, eu recortei nessa estampa digital da Ibel, ó. Esse é como se fosse uma estampinha de azulejo, muito bonito. E aí, eu recortei, ó, um pedacinho pra colocar aqui menor, tá certo? E aí, esse pedacinho, eu fiz o sombreado na mesma cor de tinta, que é a verde bandeira, tá certo? Fazer mais detalhes, como aqui um botão, mas essa daqui eu vou usar como roda. Eu peguei aqui, ó, a tampa da minha tinta de 500 ml e cortei, ó, exatamente do tamanho, 2 vezes no EVA 5 milímetros branco. O EVA assim, ó, 5 milímetros branco. Fiz dois círculos, colei um por cima do outro, passei uma tirinha de acabamento e fiz essa pintura com chanfrado e a luz seca. Aqui eu encapei meia bolinha de 35 milímetros e vou passar a cola instantânea, só aqui no EVA, e vou colar aqui no meio. Vai ser a roda da máquina. Se você quiser fazer um botão para colocar lá no meio, pode fazer. Eu vou colocar um coraçãozinho.
Aqui eu cortei 2 vezes também a medida do fundo da minha tinta de 37 ml. E aí, ó, fiz aqui, tirei as rebarbas no meu ferro quente, tá? E recortei aqui uma tirinha com 15 centímetros, 15 centímetros assim, por 3, 15 por 3, da largura da régua. E eu vou pegar um palito de churrasco e vou colocar aqui, ó, uma parte pra baixo pra gente colocar na máquina, ó, e vou fazer o rolinho. Usando a cola instantânea Permabond. Venho fazendo aqui o rolinho. Achei que tá bom. Então, você deixa aí 13 centímetros. Eu vou tirar aqui 2 centímetrozinhos, tá? Que eu achei que tá bom, assim, pra não ficar tão grosso o carretel. A parte de cima, eu vou recortar igualzinho. E vou colar em uma das superfícies aqui. Ó. Vou escolher aqui o círculozinho que tiver mais bonitinho, o lado que tiver mais bonitinho. Coloco bem no centro, bem no meinho. E o outro eu vou furar bem no meio. Fazer aqui, ó, um carretel de linha. Feito isso, a gente vai colar. E a gente vai posicionar, ó, bem aqui, ó, na máquina. Centraliza e coloca aqui, tá? Se você quiser fazer mais um rolinho pra colocar na frente, onde segura a linha, você pode recortar aí, ó, um pedacinho de EVA. Vou falar pra você aqui mais ou menos a medida, tá? Ó, mais ou menos com 3 centímetros também, medindo 9 de largura. Vamos ver se eu vou usar esses 9, vamos ver aqui. Vou tirar um pouquinho mais. Vou deixar com mais ou menos 7,5 a 8. 7,5. Deixei com 7,5. Vou enroscar aqui no palitinho. Vou deixar uma partezinha sobrando pra fazer uma pontinha. Também enfiar na minha máquina. A parte de cima eu deixo retinho. Se quiser fazer um acabamento aqui, também pode. E aí, a gente recorta. Passar aqui no ferro. Vou dar um acabamento. Eu vejo aqui o melhor lugar. Vou dar um recortezinho nessa lateral, porque o meu ficou um pouquinho... Ó. Vou dar um pequeno corte assim na diagonal, ó. Só porque o meu ficou aqui bem na subidinha, era pra não ter colocado um pouquinho mais pra cá, mas tudo bem.
Ó, vai encaixar. E aí, eu encaixo aqui. Posiciono ele, ó. Deixa eu retirar um pouquinho mais. Pra ele encaixar, entrar bem bonitinho. Vou passar a cola. Posiciono aqui, ó. Fiz já a minha colagem. Agora, a roda. Também fiz um acabamento aqui assim, ó. Aquecendo e colocando pra ficar bem curvadinho assim. E agora, eu colo a minha rodinha aqui. E agora, eu vou fazer um bico aqui pra agulha, usando a tampa da minha cola Permabond, que tem um biquinho, ó. Ela fica bicudinha assim, tá? Se você não quiser, você pode fazer um rolinho também de EVA, mas eu preferi usar assim. Aí, eu recortei aqui, ó. Recortei um pedacinho, normal assim, ó, com a tesoura mesmo. E pra ficar bonitinho o corte, eu vim e passei no ferro quente aqui, aqueci no meu ferro, pra ficar um cortezinho mais retinho, ó, e ficou bem retinho. Daí, eu pego um pedacinho de EVA, posiciono aqui no local e venho como a gente encapa uma cabecinha, qualquer coisa. Eu vou fazer aqui pra você ver, mas não tem segredo nenhum, não. Pego aqui um pedacinho de EVA. Aqueço, posiciono minha tampinha. Ó. E trago. Já colei aqui o biquinho, eu vou pegar, ó, peguei aqui o liner, pincelzinho fino, e fiz aqui, ó, borrei até aqui, mas eu vou dar uma ajeitada, ó. E fiz vários pontilhados, tá vendo? Só bem simples, ó. Você vai fazendo os pontilhados, tá? Fiz vários pontilhados. Deixa bem vivo, porque fica bacana. E usando o mesmo verde bandeira, não vou usar o preto pra fazer aqui, vou usar o verde bandeira pra fazer os pontilhadozinhos aqui, ó. Um pontinho, outro pontinho. Em cada pontinha, ó, da parte branca, do pontilhado branco, do ponto, você vem e faz uma bolinha, ó. Tá certo? Até a gente fazer do outro lado também, todinha ela. Nos acabamentos, eu tô passando aqui um fio de EVA da minha parceira Solange Gobo, tá? Esse fio é bem legal, dá pra gente fazer um acabamento com cor e costura aqui, ó. E eu passei assim, com a cola instantânea, por toda a volta. Aqui a emenda a gente pode disfarçar depois, colocando um botão, algum detalhe, certo? Aqui também, nas emendas que eu fiz, ó, eu fiz uns pontilhados, tá certo? Pra ficar aqui na frente. Então, tá um pouquinho apagado, eu vou reacender. Ainda simulando aqui uma costura, eu vou passar... Vou marcar aqui, ó, 4 pontinhos, ó. E vou passar um X. Ligando esses pontinhos.
E a gente dá depois uma arrumadinha. Faz dos dois lados. E aí pega lá o verde. O pinta-bolinhas ou o palitinho. E a gente vai fazer os pontinhos. Para fazer um detalhe de uma colcha de retalhos, eu vou usar vários retalhinhos de EVA, cortar os quadradinhos, retângulos, e vou emendando um no outro, até ir me dando aí, ó, um formatozinho que eu quero. Vou passando aqui. Vou emendando. E aí eu vou fazendo vários. E você vai ajustando aqui os retalhinhos. Coloca daqui, tira de lá, corta as bordas para irem ficando mais quadradinhos, porque a gente vai fazendo, vai ficando bem sem forma. Aí a gente pode ir recortando. Pode ir recortando, dando mais um formatozinho. Tô quase finalizando aqui. E aqui está uma colcha de retalhos pronta, né? Quer dizer, entre aspas, a gente vai pintar ela. Colcha finalizada, a gente vai fazer todo o contorno dos quadradinhos. Pode ser com a canetinha, tá? Usando a régua para ficar melhor, mais certinho, ó. Você põe aí. E pode usar a canetinha para passar esses tracinhos. Ou você pode usar o pincel liner e a tinta PVA. Ó, eu prefiro a tinta, tá? Então, vou fazer todo o contorno. Ó. Todo o contorno de todos os quadradinhos. Depois de feito o contorno, a gente vai fazer pontinhos, pra gente fazer como se fossem costuras. Você vai escolher aleatoriamente aonde ir colocando. Eu tô colocando assim, e aí a gente vem com o branco e passa fazendo a ligação entre os pontos. Claro que quando tiver seco, eu vou fazer aqui só pra vocês verem. Ó. Tá? O meu não tá seco ainda.
Tô só mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer nele todinho. Certo? Então, vai ser esse trabalho. Então, vou estar ligando os pontinhos quando toda essa tinta preta secar. Vou prosseguir fazendo os pontilhados de preto. Vou prosseguir fazendo os pontilhados de preto e depois eu venho fazendo o xizinho com o branco. Em alguns pontos eu vou fazendo X, em outros eu vou fazendo pontinho mesmo. Aí você faz bem caprichadinho aí, que vai ficar bacana. Se for preciso reacender algum pontinho preto, você reacende. Faz aí tudinho bonitinho que vai dando certo. Certo? Enquanto minha colcha de retalho seca, eu vou fazendo aqui mais uma bobina, ó. Eu fiz, tá? Pra colocar aqui no pezinho da mesa, da mesinha aqui da máquina. Enrolei aqui um pouquinho de lã. Também vou enrolar um pouquinho de lã nessa de cima, ainda não colei. Ó. Aqui eu vou enrolar. A gente prende e traz por aqui. Ó. E aí, prende aqui também embaixo, tá? A gente prende aqui no biquinho. Aqui ainda não colei, só colei esse. Eu vou cortar aqui, sobrando um pedacinho da lã. Deixa eu enroscar um pouquinho mais aqui. Ó, pra ficar na altura que eu quero. E vou passar um pinguinho de cola e prender aqui na pontinha, que simula a parte da agulha. Ó. Aí aqui eu já posso colar. E aqui também já posso colar a base da máquina. Posiciono, centralizo lá, ó. Aqui nessa base eu vou decorar, deixa eu colar bem aqui. Botou a colinha aqui, cola bem, tá? Lembrando que o meu tá revestido, tá embaixo, né, gente? Se você não revestiu até lá no final, no EVA. Aí aqui, ó, essa bobinazinha que a gente fez essa... Vou botar aqui. Vou dar uma decorada.
E agora eu vou colocar o coraçãozinho aqui, ó, algum aplique, alguma coisa que eu desejo. Tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, uma tirinha, certo? Eu cortei o meu EVA, a folha. E aí, se você tiver, ó, aí a folha não vem até aqui, ó. A gente vai precisar de outro pedaço, mas não tem problema. Aí, se você tiver aí o seu pincelzinho chanfrado em mão, já aproveita, ó, e faz também o sombreado aqui. Deixa bonitinho pra gente passar em volta. Marco aqui, ó, o meio. Já sei de onde eu começo. Eu vou colar aqui nessa parte de baixo, que é pra minha tampinha lá encaixar bem. Então, eu vou passar a cola aqui. E vou prender. Ó. A altura, eu deixei sobrando aqui, ó, uns 2 dedinhos aqui pra baixo, pro fundo, tá? Então, eu venho passando a cola nessa marcação. Vou dando uma esticadinha de leve. Aqui que falta, ó, a gente coloca um pedacinho e vê aqui, ó, e vai ajustando. Vou vendo aqui onde é que preciso recortar um pouquinho. E vou ajustando, aí eu colo. Como é um EVA estampado, então nem vai se notar que tem emenda. E é uma estampa muito linda, ó, ficou bem natural. E aí eu trago aqui pra baixo também. Vou colar aqui do outro lado. E depois aqui dos lados, ó. Como se fecha uma embalagem para presente, né? Ó. E agora, eu coloco um fundo. Eu venho aqui, faço o risco do fundo, recorto e colo, tá certo? Fiz aqui o recorte e eu vou passar agora a cola, sempre lembrando de prender bem essa parte que tá aqui por baixo. Ó. E aí eu passo a cola, coloco o meu fundo. Fundozinho aqui da nossa caixinha. Pronto. Aí você cola bem bonitinho, tá? Faz todos os detalhezinhos. E aqui você chanfra também, passa o chanfrado com o verde aqui nessa partezinha aqui do recorte que a gente fez. O coração secou a pintura, agora eu vou dar uma aquecidinha nele, ó. Colocar aqui sobre o ferro e vou dar uma leve boleada. Coloco aqui, venho com o meu boleador dando uma leve estufadinha. E aqui, ó, a gente já tá com a caixa, ó. Veja que encaixa muito bem, ó. Não solta a tampa, certo? Ó. E aqui eu vou colar assim o nosso coração. E aqui, ó, passei a cola instantânea, prendo um pouquinho. Não precisa ficar bem preso aqui esse início.
que é pra ela ficar estufadinha, esse coraçãozinho ficar estufadinho. Dei uma borradinha, mas aí a gente arruma depois. Depois a gente dá uma arrumadinha lá. Deixa eu limpar aqui. A colinha que veio. Então, ó, fica assim. O meu borrô ainda não tava bem seco, mas aí é só tirar com a esponjinha, com o algodãozinho, tá? E refazer, não tem problema não. E aqui, a parte do tecidinho, ó, nota que ele ficou bem gilhado, mas foi que eu coloquei. Eu vou dar aqui um piquezinho pra esconder aquela partezinha da emenda. E aqui. Não precisa ficar bem colado, não. Só assim mesmo. E aqui na frente, a gente pode usar algum aplique e colocar aí alguma imagem, algum nome, tá certo? Essa parte aqui eu vou deixar pela criatividade de vocês. Já ensinei como é que faz essa parte. E aí, vou limpar aqui, né, o meu coraçãozinho. Está pronto a peça.